iniciarmos nossa aula sobre regra de derivação, vou apresentar para vocês o item mais fácil, que é a derivada da constante. A gente tem a fórmula geral dela, que é se c é uma constante e f de x é igual a c, para todo x, então, a derivada de f de x vai ser igual a zero. Concluímos, então, que a derivada da constante é igual a zero. Mas como que a gente sabe disso? A gente pode provar pela demonstração de derivada. Vamos lá? É muito simples, basta usarmos a definição de derivadas, que é f de x, f de linha de x é igual a limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Se a nossa função for constante, f de x vai ser constante menos constante sobre h. Vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro? Vamos lá. Se a constante for igual a 3, obtemos 3 menos 3, que é igual a zero, sobre h, que também está tendendo a zero, então o nosso limite vai ser igual a zero. Podemos confirmar isso também pelo gráfico da função. Olhando nele, obtemos que f de x igual a 3, a gente vê que é uma reta que não tem inclinação. E já sabemos que a derivada é igual ao coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto. Como não tem inclinação, nossa derivada também vai ser nula. Pessoal, agora que a gente já viu como funciona a derivada de funções constantes, vamos ver sobre funções potenciais. Como a gente deriva elas? Para isso, a gente usa a regra da potência. A regra da potência nos diz que a derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Bom, vamos mostrar aqui no exercício para ficar mais claro. Bom, a regra da potência fala que quando x for elevado a n, o n vai descer do expoente multiplicando o x, e o seu expoente aqui vai ser n menos 1. Bom, nesse caso aqui, o nosso expoente é 3. Então, ele vai descer para cá multiplicando o x. X elevado a 3 vai ter a diminuição de uma unidade. Então, vamos fazer essa continha, vai ser 3 menos 1 igual a 2, e a nossa derivada, com toda certeza, é 3x ao quadrado. A gente vai ver ali na demonstração porque isso acontece, tá bem? Pessoal, essa não é a definição formal para a regra da potência, mas a gente vai utilizar porque ela já consegue nos dar uma boa noção de como a regra é formada. Bom, temos aqui a definição de derivadas e a função f de x igual a x ao cubo. Substituindo ela na definição, temos que limite de x mais h elevado ao cubo menos x ao cubo sobre h com h tendendo a zero. Nesse estágio, a gente consegue, depois de efetuar essas operações, consegue cortar esses 2x, sobra isso. Daí aqui a gente pode dividir por h em cima e embaixo. E nessa parte, como h está tendendo a zero, tudo que estiver multiplicado por h vai tender a zero também. Com isso, sobrou apenas 3x ao quadrado, que é o resultado da nossa derivada. Nós podemos ver que, usando a regra da potência, conseguiríamos o mesmo resultado. Vamos para a regra da multiplicação por constante. Ela nos diz que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante multiplicando a derivada da mesma função. Tá bem? A gente vai ver melhor em exemplos. Bom, pessoal, trouxe aqui um exercício muito lindo e a regra da multiplicação por constante. Para a gente aplicar essa regra, basta termos uma constante e uma função derivável. No nosso caso, a constante é igual a 2 e a nossa função é raiz de x. Eu já coloquei aqui que a derivada da função vai ser igual a 2, que multiplica a derivada de raiz de x. Lembramos da derivada de raiz de x pela tabela de derivadas, mas vamos ver como funciona passo a passo. Raiz de x é o mesmo que x elevado a meio, e x elevado a meio podemos derivar com a regra da potência. Bom, a regra da potência vai nos dizer que a derivada de x elevado a meio vai ser meio que multiplica x com seu expoente igual a meio menos 1. Isso vai ficar
igual a meio, que multiplica x elevado a menos 1 sobre 2. A gente não gosta de expoente negativo, então podemos transformar isso em 1 sobre x elevado a meio, ó, que vai se multiplicar com o meio daqui, que a gente manteve, e tudo isso vai ficar em 1 sobre 2 raiz de x, que é a derivada de raiz de x. Bom, agora que a gente encontrou, vamos substituir aqui. Então, vai ficar igual, a derivada da função de x vai ser igual a 2, que multiplica 2 sobre 2 raiz de x. Bom, o 2 tem um escondido aqui, ó. E a gente pode multiplicar essas funções. Vai ficar igual a 2 sobre 2 raiz de x. Podemos dividir por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 1 sobre raiz de x. Bom, essa é a derivada do nosso exercício. A gente já viu como usa a regra da multiplicação por constante em exercícios. Eu peguei o mesmo exercício passado e plotei ele aqui no gráfico para ver o que acontece com a função raiz de x quando é multiplicada por uma constante. Bom, essa daqui é a função raiz de x em azul e aqui é 2 raiz de x. Bom, como a gente já sabe que a derivada é igual à inclinação da reta tangente que passa pelo ponto da função, quando a gente vai multiplicar por uma constante, essa funçãozinha, a angulação dela também vai ser multiplicada. Assim, a derivada também vai ser afetada, na mesma proporção. Então, se a constante é 2, a derivada também vai ser o dobro. Um pouquinho sobre a demonstração para a regra da multiplicação por constante, usando a definição de derivadas. Bom, seja g de x igual a c que multiplica f de x. A gente vai ter que a derivada de g de x vai ser igual ao limite de h, que tende a zero, de c multiplicando f de x mais h, menos c multiplicando f de x, tudo isso sobre h. O c, como é um fator comum, ele pode multiplicar essa função. E pela propriedade de limites, a gente pode colocar a constante multiplicando o limite dessa função. Bom, visto isso, vai ficar constante que multiplica f' de x, que é a derivada que a gente faria da função. Então, é por isso que a regra é como é, só a gente usar a definição de derivadas para descobrir, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Agora a gente pode explicar a regra da derivada, da soma e da diferença. Vamos começar pela definição da regra da soma, que é a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Já a regra da diferença, a gente vê que não é tão diferente, vemos que a definição dela é a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Agora temos a demonstração para a regra da soma usando a definição de derivadas. Seja h de x igual a f de x mais g de x, então, usando a definição de derivadas, obtemos que a derivada de h de x vai ser igual ao limite de f de x mais h mais g de x mais h menos f de x mais g de x, tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Reajustando os termos, temos que o limite vai ser f de x mais h menos f de x sobre h mais g de x mais h menos g de x sobre h, quando h tende a zero. O próximo passo, usamos a propriedade que diz que o limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites. Então, temos que o limite vai ficar f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, mas outro limite que é g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero, resultando na regra da soma, que vai ser igual à derivada de f de x mais a derivada de g de x. A função de diferença é o mesmo processo. Utilizamos a definição por derivada, mas o resultado seria a derivada de f de x menos a derivada de g de x. O exemplo diz, seja f de x igual a 3x elevado à quinta menos 8x mais 3, determine a derivada de f de x.
Para resolvermos essa derivada, o primeiro passo é sabermos que temos que derivar cada termo separadamente. Então, vamos começar aqui pelo termo 3x elevado à quinta, que ele é resolvido pela derivada de potência. E essa derivada diz que pegamos o expoente 5 e multiplicamos com 3. Então, vamos fazer isso. 5 vezes 3 dá 15. Acrescentamos a variável x e subtraímos o 1 no expoente 5. Então, ficando com 5 menos 1, que seja 4. Agora, a gente pode acrescentar um menos e derivar a próxima expressão, que é 8x. O 8x, temos um 1 no expoente do x. Então, pegamos esse 1, multiplicamos com 8, ficando com 8. E subtraímos 1 do expoente 1, ficando com 0. Então, esse x elevado a zero não representamos na função final. Já a próxima expressão, a gente vê que é uma função constante. Então, já sabemos que ela dá o resultado de zero. Então, a derivada de f de x vai ser igual a 15x à quarta menos 8. E assim, terminamos.